E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas novamente aqui no canal Café com Teologia. E hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu fiz há alguns dias atrás, falando sobre o meu processo de formação teológica. No vídeo anterior, que eu vou deixar como card final, caso você não tenha visto ainda, eu falei como eu comecei a estudar teologia e fiz aqui uma apresentação da minha trajetória teológica até o início do mestrado, né? E falei que daria continuidade àquele vídeo, falando sobre mestrado, doutorado, falando sobre atuação profissional e também sobre uma segunda formação que eu tenho, não sou apenas formado em teologia. Então, esse vídeo é justamente para falar sobre isso. E essa história, acho que ela começa mais ou menos no ano de 2006, quando eu já tinha feito a minha primeira formação, a formação inicial em teologia, e recebi os primeiros convites para lecionar teologia em alguns seminários, né? Comecei lecionando História do Cristianismo, é uma disciplina que eu trabalho já há bastante tempo, eu sempre tive essa relação com a história, como eu expliquei no vídeo anterior. E outra disciplina também que foi muito importante na minha formação é teologia contemporânea, que eu também já leciono há muitos anos e lecionei também em várias instituições pelas quais eu passei, né? Inclusive as minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram nessa linha, especialmente falando sobre Karl Barth. E ao longo desse período, lecionando, trabalhando com a teologia, eu senti a necessidade de aprofundar o meu conhecimento teológico. Eu fiz a convalidação num curso de qualidade, com professores qualificados, com experiência acadêmica, um curso que foi muito importante. E depois daquele curso que eu terminei ali entre 2009 e 2010, a convalidação, né, integralização em teologia, eu quis dar continuidade à minha formação teológica. Foi quando, por volta do ano de 2012, final de metade de 2012, né, caminhando para 2013, eu encontrei, navegando pela internet, o site da PUC do Rio de Janeiro e vi o seu programa de mestrado em duas áreas da teologia: teologia sistemática e teologia bíblica, e eu poderia escolher uma dessas duas áreas que eu quisesse fazer o mestrado, né? Fiquei extremamente empolgado, fiquei encantado com aquela possibilidade. No início eu tive, de certa maneira, uma insegurança, né? Porque faltava uma base maior, uma estrutura maior teológica para encarar uma instituição da qualidade, da grandeza que é a PUC do Rio de Janeiro, com os professores que tinha já naquela época no corpo docente, né? E a PUC sempre teve um corpo docente altamente qualificado, né? Mas resolvi, então, encarar aquele desafio, peguei o edital daquele concurso, né? Ou seja, o edital do processo seletivo para ingresso no mestrado do ano seguinte, e o edital dava conta de quase 20 referências bibliográficas. Era um edital bastante complexo, um edital grande. Eu me lembro também que naquela época, além da gente ter que estudar quase 20 referências bibliográficas, e algumas dessas referências eram um livro inteiro. Eu lembro de um único livro que só ele tinha quase 300 páginas. Facilmente passava de 1.000, 2.000 páginas, chegava a umas 2.000 páginas o que a gente tinha que estudar na época naquele processo seletivo. E outra coisa interessante, na época, quem queria fazer uma prova para o mestrado em teologia sistemática também tinha que estudar as referências da área de teologia bíblica e vice-versa. Era um único edital para todo mundo, independente da área que fosse escolher. Hoje a coisa ficou muito mais facilitada. Hoje as referências bibliográficas são 5 ou 6 referências bibliográficas. Quem escolhe na área bíblica estuda na área bíblica.
Quem estuda a área sistemática, estuda da área sistemática, mas na época era bem diferente, era um processo bem mais trabalhoso, bem mais dificultoso, mas eu encarei o desafio, corri atrás para conseguir todas as referências bibliográficas, fiz a leitura, o estudo, o resumo, né, a leitura mais de uma vez dos textos para o mestrado. Eu lembro que naquela época, como eu queria muito entrar para o mestrado, eu meio que paralisei a minha vida para me dedicar àquele processo. Estudei bastante e não só tinha uma prova escrita, como também tinha uma prova oral. Uma prova oral depois da escrita e passando você fazia ainda uma prova de idioma. E aí você podia escolher na época entre inglês, italiano, francês e alemão, e eu fiz a prova de língua inglesa, e depois de passar por todo esse processo no processo seletivo, consegui a aprovação e entrei para fazer o mestrado em Teologia Sistemática e Pastoral na PUC do Rio. Então, antes de eu continuar, deixa eu falar algumas coisas aqui importantes que vão ajudar você também aí na sua formação. Primeira coisa, eu tenho um curso completo de preparatório para o processo seletivo do mestrado da PUC do Rio. O link está aqui na descrição. Se você quiser adquirir para se preparar, para se qualificar, eu falo de toda a bibliografia, falo do edital. Ah, mas eu vou fazer só daqui um tempão. Você já vai se preparando, meu filho. Você acha que você vai se preparar da noite para o dia? Você já vai se preparando, conhecendo, se familiarizando com isso, né? Segundo ponto, mestrado não é um curso apenas. Tem pessoas que perguntam, tem mestrado EAD, tem mestrado que é só sábado, tem mestrado que é à distância? Não, não tem. Porque mestrado e doutorado não é um curso. Mestrado e doutorado é pesquisa acadêmica. E se entende que você precisa se dedicar consideravelmente a essa pesquisa acadêmica. Você não tem que ir na instituição todos os dias, mas pelo menos 2 dias na semana você tem que estar lá, tem que se dedicar a isso, tem que se aprofundar nessa pesquisa, se aprofundar nesse conhecimento e dedicar esse tempo aí da sua vida. Mestrado, pelo menos 1 ano, você tem que ir 2 vezes por semana, o segundo ano você usa para escrever a sua dissertação. Mestrado, doutorado, são nas áreas maiores da teologia. São 3 áreas maiores da teologia: teologia sistemática, bíblica e pastoral. Lá na PUC tem teologia bíblica e teologia sistemática e pastoral, é um mesmo tronco, uma mesma formação. Ah, eu quero fazer teologia e missão, teologia e evangelização, teologia e não sei mais o quê. Não, mestrado reconhecido não tem. Você pode até achar uma pós-graduação lato sensu, mas mestrado não tem. Pós-graduação lato sensu é um curso, aí você encontra em EAD, encontra quinzenalmente, sábado, etc. Agora, mestrado e doutorado é dedicação com uma certa entrega nesse sentido, né? Enfim, então, fiz o mestrado entre 2013 e 2014 e logo depois que eu terminei o mestrado, já prestei o processo seletivo para entrar no doutorado e aí fiz o doutorado entre 2014 e 2018. Nas 2 realidades, mestrado e doutorado, eu pesquisei a vida e a obra de Karl Barth. No mestrado, seu engajamento político-social; no doutorado, a sua proposta de integração como uma superação do dualismo pentecostal, que foi um recorte que eu fiz naquela oportunidade. Hoje eu faço pós-doutorado, né? Pós-doutorado também na PUC do Rio de Janeiro, e mestrado, doutorado e pós-doutorado eu fiz e faço sob a orientação do professor Luiz Correia Lima, que é um professor muito dedicado e também um orientador que nos ajuda bastante na nossa pesquisa. Agora, como eu falei também, eu não fiz apenas formação em teologia. Eu também fiz formação em história. E eu concluí a minha faculdade de história no momento em que eu também fazia doutorado.
Ou seja, teve um momento da vida que eu fazia doutorado e outra faculdade ao mesmo tempo. Eu trabalhava em 3 lugares diferentes e 2 desses lugares eram em outra cidade, que não na minha cidade de residência, então ainda tinha o tempo de deslocamento, de ida e vinda. O doutorado eu fazia também numa outra cidade que não era a minha cidade de residência, então tinha que organizar todas as coisas para dar conta de todas essas realidades. Então é claro que na vida requer uma certa dedicação da gente, se a gente realmente quer fazer alguma coisa ou quer fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Sem dedicação não dá para ir muito além do que aquilo que a gente já tem ou já conhece, não é verdade? Depois também eu fiz uma outra formação, porque eu sempre tive o gosto, não só de estudar história, eu exerço ainda hoje a profissão de historiador, trabalho com história também, mas eu sempre também me interessei em ciência política. E recentemente também fiz uma pós-graduação lato sensu em ciência política, também já concluída. Enfim, esse vídeo é mais um episódio para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória acadêmica. Nesse vídeo especificamente falo sobre mestrado, sobre doutorado, sobre outras formações, né? No meu caso, na área de história, na área de ciência política. E eu também quero deixar aqui os comentários à sua disposição, porque é difícil falar sobre todos os detalhes desse processo num único vídeo, lembrar de todos os detalhes desse processo. Se tem alguma coisa que te interessa saber, se você tem dúvidas nesse processo sobre alguma coisa e tal, pode usar os comentários para enviar as suas perguntas também, que eu vou ler essas perguntas e provavelmente ou eu escrevo nos comentários respondendo ou eu gravo um vídeo respondendo as suas perguntas. No primeiro episódio, a gente recebeu perguntas tão interessantes que eu vou gravar um vídeo e colocar aqui no canal respondendo aquelas perguntas, que acaba sendo resposta para outras pessoas, outras dúvidas também. E é claro, esse espaço, esse canal, ele está aberto para a gente trocar ideias, para a gente trocar informações. Eu fico pensando também uma coisa interessante. Se na época que eu estava estudando teologia, indo para o mestrado, para o doutorado, eu tivesse à minha disposição um canal como esse, que aborda teologia acadêmica, com vários conteúdos abertos, né? Eu certamente teria facilitado a minha trajetória e teria encurtado muitos caminhos, né? Teria pego caminhos mais planos, né? Nessa caminhada. E outra coisa também importante, se eu tivesse à minha disposição cursos como eu tenho aqui no canal para você, que paga tão pouquinho, com cursos com pessoas que já passaram por essa trajetória, fizeram mestrado, doutorado, estão atualizados com a carreira acadêmica, eu com certeza teria aproveitado e eu com certeza teria avançado muito mais do que eu fiz nesse trajeto. Sinceramente, são dicas que podem facilitar o teu caminho, ter acesso à bibliografia que é trabalhada na academia, ter acesso com professores que já trilharam o caminho da academia, ter acesso ao que há de mais atual na pesquisa acadêmica, e tudo isso a gente trabalha aqui nos nossos cursos para membros, inclusive, e nos cursos que estão na descrição desse vídeo. Então, dá uma olhadinha que acho que vai te ajudar também. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente responde em breve. Um abraço para você e até o próximo Café com Teologia. Te vejo lá.